Muito bem. Gravação iniciada em momentos. De novo, eu tenho aqui uma curva qualquer. Para facilitar a minha vida, eu vou desenhar um seno. Eu sei que o seno está aumentando aqui, né? É só olhar assim, ó. Ele está aumentando. Então, ele aumenta bastante. Desse ponto para esse aqui, ele não aumenta nada, ele aumenta 0. Desse ponto para esse aqui, ele diminui, ele aumenta negativamente. E desse ponto para esse, ele não aumenta, então ele é 0. E desse ponto, se tivesse um aqui, vamos supor que tenha, né? Ele aumenta. Então, está lá em cima. Logo, a derivada da curva azul é essa curva preta. Né? Independente de alguém ter me ensinado um limite, alguma coisa ou não, tá? A preta é a derivada da verde. Eu acabei de provar que o cosseno é derivada do seno com isso, mais ou menos provado. Tá? Tem mais uma forma de provar. Eu vou fazer ela no Excel, né? Pasmem, o Excel também calcula a derivada se a gente souber mandar ele, né? Então, eu vou colocar aqui x, seno de x, e aqui a derivada, eu vou escrever assim, derivada, um D maiúsculo, do seno de x. Vou fazer o x só entre 0 e 6,28, entre 0 e 6, por que não? Igual a esse mais 1, vou somar de 1 em 1 radiano. Estou fazendo tudo em radiano, 0 até 6 eu falei, né? Porque 6,28 é 2π. Agora, igual a seno de x. E aqui eu tenho um gráfico bem mal feitinho, porque são poucos pontos do seno de x. Nem tão mal feitinho assim, porque ele dá uma arredondadinha, né? Então, eu tenho aqui os gráficos de seno de x. Melhor do que isso seria colocar de 1/4 em 1/4, né, de ciclo. Ficaria muito mais legal. Então, eu vou escrever aqui o próximo, né, ou o ΔX, vou colocar aqui que o ΔX é igual a 45 graus. Então, ele vai fazer de 45 em 45. Eu posso escrever aqui igual a π sobre 4, né? Π sobre 4 é 45 graus. Isso eu tenho que saber, porque π sobre 2 é 90. Então, igual a este daqui, mais o π sobre 4. E lá para baixo vai ser a mesma coisa. Daí eu posso fazer um pouquinho mais longe, que eu fiz até 4,7, né? Eu vou fazer até 6, mas ó, até 6,28. Aqui fechou um período. Eu só tenho que levar o gráfico até lá embaixo, em x e em y. Pronto. Agora eu fiz certinho, né? E peguei esse ponto aqui, peguei o pico também. Isso vai ser bastante útil. Agora eu vou aplicar o conceito de derivada. O que é o conceito de derivada? O conceito de derivada diz o seguinte, ó, que a inclinação, que é a mesma coisa que derivada, é igual a limite, quando ΔX tende a 0, de seno de x mais ΔX menos seno de x sobre ΔX. Bom, eu vou achar um ΔX bem pequenininho tendendo a 0, né? Como eu não posso colocar 0, eu vou escrever que ele é 1 vezes 10 na menos 6, né? Ou seja, 0,0000001. Um valor bem pequenininho. Vou abrir o Excel novamente. Que é diferente desse aqui, ó. Esse delta aqui, eu até vou escrever ele assim, ó. Ao invés de colocar ele referenciado àquela célula, eu vou deixar ele fixo aqui, ó, mais π sobre 4. Pronto. Agora não faz diferença eu tirar ele daqui, né? Porque eu somei π sobre 4 em cada um. E esse
delta x tendendo a zero, né? Se eu quiser escrever delta, é só vir aqui. Ele tem que ser o D maiúsculo. Eu vou colocar ele de 1 vezes 10 dá menos 6. E agora eu vou fazer a derivada, que é igual a seno de x mais delta x. Não posso me esquecer de fixar ele, porque senão quando eu descer, vai descer tudo junto. Esse delta x é para ficar constante. Eu ainda posso chamar esse cara, então, você pode dar um nome para ele também, você pode vir aqui, no lugar de D2, chama ele de delta x, pronto. Agora você deu um nome para ele, né? Se você digitar aqui igual a delta x, ele vai copiar aquele valor, o que é bom também, facilita. Então, igual a seno de x mais delta x. Aqui embaixo, ó, pegar o de baixo. Menos o seno de x. Só que não é x. Tem que pegar o cara aqui do lado, né? Aqui também. Não é x. Tem que pegar o cara aqui do lado. Esse que é o x. Esse pedacinho aqui é o delta y que a gente fez. Tem que dividir tudo ele por delta x agora, o delta x. Pronto. Ele vai fazer da última à penúltima. A penúltima vai estar, provavelmente, vai dar certa por uma coisa boa do destino, mas na verdade ele vai dar certo porque o delta x está ok. Está certinho, sim. Vai dar certo porque a gente fez tudo para dar certo. Então deu certinho. Não tem problema nenhum. Agora eu posso fazer o gráfico desse segundo também. Venho aqui. Adicionar, o nome da série é a derivada. O valor de x são esses valores aqui. E o valor de y são esses valores aqui. E agora eu vejo, veja que eu não escrevi cosseno aqui. Eu posso até calcular pelo cosseno, porque vocês já têm ideia de que a derivada do seno é o cosseno. Então, eu vou escrever aqui igual a cosseno desse valor. E claro que vai ter que dar valores, se não iguais, bastante próximos dos que estão aqui ao lado. Beleza, eu adiantei um pouco, nós somos a turma extra, sabemos que a derivada do seno é o cosseno, e eu resolvi adiantar um pouco as coisas na intenção de dar uma motivada. Percebam que, se ao invés de seno eu colocasse outra função, se eu colocasse x², esse gráfico ia continuar saindo, essa derivada e esse gráfico iam continuar saindo certinho. Ó. Eu vou colocar aqui x² igual a este daqui ao quadrado. A única coisa agora é que aqui eu tenho que mudar também, né? Claro que é x elevado ao quadrado. Então, não é seno em lugar nenhum. Eu tenho que colocar aqui ao quadrado. E olha como é que deu a reta y igual a 2x, o y igual a x ao quadrado também. Isso que eu nem sei fazer derivada analítica. Eu só apliquei o limite quando ΔX tende a zero. Que é o conceito de derivada, né? Bom, aula passada nós fizemos alguns exercícios. O dentre eles estava em calcular a inclinação desta função y igual a raiz de x em vários pontos, né? 1, 4 e 9.
E o nosso desafio aqui é calcular analiticamente, e não com calculadora. Certamente nós poderíamos fazer no Excel, como acabamos de fazer, e provavelmente é o exercício que eu vou passar para vocês. Mas eu vou calcular o limite agora. Qual que é o limite, ou seja, eu vou calcular a derivada, qual que é o limite quando ΔX tende a zero desta função para qualquer x? Bom, esta função é raiz de x. Tá? Eu quero saber o limite de raiz de x mais ΔX, não o limite de raiz de x. O limite de raiz de x, quando ΔX tende a zero, é a raiz de x e acabou. O que eu quero saber é o seguinte, eu vou pegar essa função raiz de x, eu pego um pontinho dela, um ponto genérico, que eu chamo de x, e aqui eu vou ter o valor de raiz de x. Pego um segundo ponto dela, bem próximo ao primeiro, que eu chamo de x mais ΔX, e aí eu vou encontrar o valor raiz de x mais ΔX. Para eu descobrir essa inclinação que nós estamos chamando de tangente, porque esse ponto está em cima desse, é só fazer ΔY dividido por ΔX, aí eu sei a inclinação. E ΔY dividido por ΔX não é isso aqui, não. É o limite, quando ΔX tende a zero, de raiz de x mais ΔX menos raiz de x sobre ΔX. Ou seja, limite de f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX. E agora o problema todo se resume em resolver esse limite. Às vezes, o cidadão não sabe resolver o limite e sabe o que significa a derivada. O que é isso? Falta de base. Falta de base é um problemão. Mas a gente vai tentando resolver agora tudo em tempo real. A base e o assunto. Como é que eu resolveria isso ali? Essas raízes me incomodam, esse ΔX me incomoda. Eu tenho, o meu objetivo é sumir com esse ΔX para não ter uma divisão por zero. Eu vou fazer de tudo para ele sumir. E a única coisa que me vem à cabeça aqui é multiplicar por um mais aqui em cima e embaixo. Eu sumo com a raiz em cima, mas vai aparecer raiz embaixo que pode ser um problema também. Mas fazer o quê? Não tenho outra visão, eu vou fazer isso aí. Raiz de x mais ΔX mais raiz de x sobre raiz de x mais ΔX mais raiz de x. Tem que multiplicar por cima e embaixo a mesma coisa. Agora, tudo esse vezes todo aquele vai ficar x mais ΔX menos x. O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Dividido por ΔX, que multiplica raiz de x mais ΔX. Opa, tem que ser entre parênteses, ainda mais a raiz de x. Esse x some com esse x. Que maravilha! Porque agora esse ΔX corta com isso aqui. E vai ficar 1 dividido por... Esse aqui tende a zero mesmo. Raiz de x mais raiz de x. 2 raiz de x. Tá? Isso aqui são as inclinações, por isso que eu estou chamando de f', são as inclinações de f de x. Tá? Então, qual que é a inclinação de f de x em x igual a 1? 1 sobre 2, vezes raiz de 1. Qual que é a inclinação de f de x em x igual a 4? 1 sobre 2 raiz de 4, que é igual a 1 quarto.
Qual que é a inclinação de f de x em x igual a 9? Olho para cá de novo. 1 sobre 2 raiz de 9, que é igual a 1/6. Edson, possível de entender até aqui? Jennifer, Igor, João Pedro. Legal. Legal. Bom, aula passada, nós também verificamos o movimento de uma partícula no tempo. Por exemplo, eu pego uma pedra, eu jogo ela para o alto, ela sobe, chega na velocidade zero e volta, né? E cai. Então, eu joguei ela de altura 1 metro, ela subiu, 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 e depois caiu, 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 né? Inclusive, deve ter caído num buraco, porque deu valores menores do que zero. Este é um gráfico de altura no tempo. Eu sei que a pedra está subindo porque a altura está aumentando com o passar do tempo, né? Então, a altura está aumentando com o passar do tempo. Então, a pedra está subindo. Se a altura estivesse aqui, ó, a altura está diminuindo com o passar do tempo. Então, a velocidade é negativa, é para baixo. E fica fácil de ver também que isso aqui, ó, tem tudo a ver com derivada. Só que eu desenhei os pontinhos um pouco longe. Mas se os pontinhos tiverem um em cima do outro, eu achei uma velocidade instantânea. Tanto é verdade que a velocidade média entre 2 e 3 segundos é menos 5. Eu vou limpar isso aqui para ficar melhor. Equipe ainda. Pronto. Tanto é verdade, né, que a velocidade média entre 2 e 3 segundos é menos 5. Vamos pensar aqui, ó. Entre 2 e 3 segundos, aqui tem um bom tempo, um tempo de 1 segundo de diferença, né? Muito diferente de zero, ou de tendendo a zero. A velocidade é de menos 5. Mas eu sei que aqui a velocidade é menor, ela é bem menor do que aqui, porque a velocidade só aumenta com o passar do tempo. Estou falando em módulo. Para ter uma ideia, a velocidade em 2, né, se a gente fizer a média de 2 até 2.001, que é um tendendo a zero, dá de mais ou menos menos 3. E como é que eu sei a velocidade instantânea? Derivada faz tender a zero. Então, você vai ter que fazer o limite quando ΔT tende a zero de f de t mais ΔT. 1 mais 5 t mais ΔT menos 2 t mais ΔT ao quadrado. Esse é o f de t mais ΔT. Menos o f de t.
sobre ΔT. Ah, é muito difícil. Parece, mas até que esse não é tão difícil. Eu vou vir para cá. Tenho que escrever tudo de novo. Limite quando ΔT tende a zero. Esse ΔT embaixo é um problema. Eu tenho que dar um jeito de cortar ele com ΔT de cima. Ó, esse 1, ele já elimina com esse menos 1 aqui, né? Porque já vou sumir com eles. Esse primeiro vai ficar 5T mais 5 ΔT. E do lado de cá vai ficar menos 5T. Agora eu vou fazer a parte que é ao quadrado com outra cor. Vai ficar menos 2. Ah, aqui é um problema. Menos 2, que multiplica o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. E depois mais 2t ao quadrado. Vai caber. E agora vamos cortar um monte de coisa. 5t corta com 5t. Menos 2t quadrado corta com mais 2t quadrado. Limite quando ΔT tende a zero sobre ΔT. Aqui tem ΔT, aqui tem ΔT, lá tem ΔT. Eu vou colocar o ΔT em evidência, o que vai ser uma bênção, que eu vou cortar esse com esse. Então vai ficar ΔT, que multiplica 5 menos, olha aqui, ó, 4t ΔT. Que perigo, ó. 4t, porque esse ΔT eu coloquei em evidência, é esse aqui. Mais, aliás, menos 2 menos 2 ΔT. Porque ele é ao quadrado e nós temos um ΔT aqui em evidência. Corta esse com esse. Agora eu não tenho mais nenhum ΔT embaixo, eu posso já substituir igual a zero. Esse aqui dá zero. E aí eu fiquei com a derivada S' dt, né? Não F. S' dt igual a 5 menos 4t. O S' em t igual a 2 é igual a 5 menos 8, que é igual a 3, aliás, menos 3, né? Menos 3 metros por segundo. Então, a velocidade aqui é de menos 3 metros por segundo. E a velocidade aqui é bem maior. Eu vou calcular a velocidade no tempo igual a 3, é só olhar para essa fórmula. 5 menos 12. 5 menos 12 dá 7. Menos 7 metros por segundo. Então, aqui é menos 3, aqui é menos 7, uma velocidade bem maior, e a média foi menos 5. Como a gente pode... A média é um conceito perigoso, né? É melhor sempre se ligar, né, na velocidade instantânea. O cara pode fazer uma viagem inteira numa média aí de 40 km por hora, mas pegar uma multa porque andou a 160 num único ponto durante muito pouco tempo. Então, a média é um indicador perigoso.
né? Por exemplo, renda per capita de um país ser elevada, certamente é um bom indicador, mas não quer dizer que todo mundo viva bem. Pode dizer que uma minoria seja absurdamente rica e uma maioria pobre, mas a renda per capita aparentemente ser boa. A gente precisa de mais indicadores para resumir bem o dado. Mas não invalida o indicador, é um indicador, né? O que eu quero dizer é que apenas o indicador muitas vezes não é suficiente. Como aqui, talvez a velocidade média seja um bom indicador, talvez não. Eu apenas quis mostrar que nós conseguimos tirar mais desse gráfico, nós conseguimos também tirar a velocidade instantânea de cada ponto, quando o ΔT tende a zero. Aqui nós temos dois gráficos, um preto e um azul. Vocês saberiam me dizer, claro que pela legenda fica fácil, né? Não deveria ter colocado a legenda. Vocês saberiam me dizer, sim, que esse aqui é aquele com o coeficiente angular positivo, né? E o preto é aquele com o coeficiente angular negativo, né? Por quê? Porque o gráfico preto desce e o gráfico azul sobe. Então, a derivada, ela expressa o quanto a função está variando naquele ponto. Interprete essas aqui como retas tangentes de alguma figura, ou simplesmente eu quero saber quanto que essa reta preta está variando. Bom, essa reta preta está variando 5 vezes mais em y do que em x. Ela varia 5 vezes mais em y do que em x. Tá? Para cada x variado, ela varia 5x em y. Ah, mas parece que não. Olha aqui a diferença de escala. Enquanto lá é 60, aqui é 10. Se as escalas fossem iguais, aí você veria esse ângulo aqui bem certo. Mas a gente não tem a menor necessidade de fazer escalas iguais, porque senão as coisas nem caberiam muitas vezes nesse gráfico. E esse azul, para cada x que vai para a direita, vai 2x para cima. Eu vou dar uma teimada aqui e vou fazer isso com a mesma escala, para que as coisas fiquem melhor compreendidas. 2x menos 1 e menos 5x mais 1. Então, vou colocar aqui 2x menos 1 e menos 5x mais 1. Tenho aqui os dois gráficos. Agora eu vou deixar a mesma escala. Aqui eu vou colocar 10 e menos 10. Para deixar a escala em y a mesma de x. Agora vocês conseguem perceber na azul que para cada x, 1 para x, vai 2 para y. E na preta, que cada 1 para x vai 5x para y. Por quê? Porque ela não está em escala. E eu acredito que seja até algo mais didático de se mostrar. Vou até apagar essa daqui. Vou deixar esta aqui para as próximas turmas. Mas não vou colocar, não vou fazer a bobagem de deixar a equação. Não posso deixar a equação aparecendo, senão fica muito fácil. Isso aqui também não precisa aparecer.
Nesse exemplo aqui, nós temos uma barra a 25 graus de um lado, né? A barra é só esse negócio aqui do meio, ó. Só esse negócio do meio aqui é a barra. E na outra ponta da barra, sempre a 5 graus constantes. A barra tem comprimento de 40 centímetros. Então, você está dizendo que no zero da barra tem 25 graus. E no 40 centímetros tem 5 graus. E você quer saber qual que é a taxa de temperatura ao longo da barra. Esse gráfico aqui de baixo está mais bem feito. Tá? Então, na distância 0 e na distância 40. Né? Aqui eu tenho 5. Ó, é só acompanhar aqui. Ó, 5 e aqui 25. É muito fácil. É muito fácil. Você sabe que para cada 40 centímetros, né? Então, para cada 40 centímetros, a variação da temperatura vai ser 20 graus Celsius. Logo, a inclinação dessa reta é 20 graus Celsius por 40 centímetros. Faz as contas que você vai achar que é de meio grau Celsius por centímetro. Tá? E negativo por quê? Claro que é negativo, né? É 5 menos 25. Outra, a inclinação é para baixo. Né? Tudo converge para que eu entenda que seja negativo. 20 dividido por 45 dá menos meio. Tá? E por que aqui está menos 50? É porque a conta foi feita por metro e não por centímetro, só por conta disso. Mas é a mesma coisa, se você deixar a unidade, não muda nada. Não foi especificado se queria por centímetro ou por metro, foram feitas das duas maneiras. Mais uma função, agora puramente matemática, né? Dado que y igual a x² mais 1, encontre a taxa de mudança média no intervalo de 3 até 5. Então, eu tenho essa parábola, todo mundo tem que saber que isso é uma parábola, né? Y igual a x² é uma parábola, e ela é x² mais 1, então ela desloca 1 para cima. De 3 até 5, bom, então eu vou fazer o seguinte, eu tenho a parábola, eu tenho o ponto 3 e tenho o ponto 5. Daí eu vou achar um ΔX e um ΔY. Quando x igual a 3, eu tenho y igual a 9 mais 1, que é igual a 10. 9 mais 1 por conta da função. Quando x igual a 5, eu tenho y igual a 25 mais 1, que é igual a 26. ΔX é igual a 2. 5 menos 3, 2. ΔY é igual a 16. Logo, ΔY dividido por ΔX, que é a taxa média de mudança, né? É como se aqui fosse uma reta. A taxa média de mudança é 16 dividido por 2, que é igual a 8. Mas nós somos inteligentes que chega para saber que a taxa de mudança em 3 é menor do que a taxa de mudança em 5. Logicamente, em 3, ela é um pouco menor do que a taxa média, né? Essa aqui é a taxa média. Em 3, ela é um pouco menor do que a média, e em 5, ela é um pouco maior do que a média. Agora, pede-se, qual que é em x igual a menos 4? Não, eu vou achar em 3 e em 5 e depois eu vou fazer a B.
Primeiro, eu vou achar qual que é a taxa média de mudança para qualquer x, que é fazer a derivada. Qual que é o limite? Quando ΔX tende a zero, de x mais ΔX ao quadrado mais 1, menos f de x, dividido por ΔX. Segue para cá. Limite, quando ΔX tende a zero, de o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, menos x ao quadrado, sobre ΔX. Esse cara some com esse. Agora eu vou colocar o ΔX em evidência. Então, vem para cá. Vai ficar limite, quando ΔX tende a zero, de, aqui sobre ΔX, aqui em cima vai ficar ΔX, que multiplica 2x, mais ΔX, porque o ΔX é ao quadrado. Corta esse com esse, o ΔX tende a zero mesmo, vai ficar 2x. Eu acabei de encontrar a derivada, eu sei que y' é igual a 2x, claro que, como eu já fiz cálculo uma vez, eu sei disso também, né? Mas, supondo que eu não tivesse feito, eu calculei por limites. E agora eu vou calcular aqui quanto que é a derivada quando x igual a 3. A derivada quando x igual a 3 é 6. Né? Quando x igual a 3, é só olhar para essa função aqui. E a derivada quando x igual a 5 é 10. Perceba que a derivada em x igual a 3 é menor do que aquela inclinação média, e a derivada em x igual a 5 é maior do que a média. Bem como nós imaginávamos, ó, em x igual a 3 ela é menor do que a média, e em x igual a 5 ela é maior do que a média. Né? Em x igual a 4 é mais ou menos a mesma. Né? Em x igual a 4 é uma na média. De fato é, porque 2 vezes 4, 8, vai ser exatamente a mesma, e não mais ou menos. E em x igual a menos 4, bom, em x igual a menos 4, essa derivada vai ser negativa. Né? Vai ser negativa e vai ser menos 8. Eu fiz aqui um pouquinho mais rápido, mas eu peço ao Igor, ao João e à Jennifer, vocês estão compreendendo o que eu estou fazendo? Eu repito aqui mais um pouquinho. Bom, como eu tive um sims, aí vamos tocando o barco. Encontre a derivada com relação a x da função. Olha como essa função aparece, f de x igual a x quadrado. E use-a para encontrar a equação da reta tangente nessa mesma função em x igual a 2. Então, eu quero a equação dessa reta rosinha ali. Ó. Eu quero essa equação aqui, que vai ser ax mais b, ou mx mais n. Bom, eu já sei que tanto a parábola quanto a função passam pelo ponto 2 e 4. Eu vou chamar de mx mais e, né? Porque estamos mais acostumados com essa notação. Então, da equação da reta y igual a mx mais n, eu já posso escrever que 4 é igual a m vezes 2 mais n. Só substituir o ponto xy. Mas eu tenho apenas uma equação e preciso de duas incógnitas para achar o m e o n. Outra coisa que eu sei é que a inclinação nesse ponto é a derivada. Tá? Então, vamos à inclinação. Quanto que é f' de x? Né? Isso, né, eu poderia colocar aqui f' de 2, né? Ou f' de x em x igual a 2. É a mesma coisa. Isso aqui
Eu só vou achar f' de x para qualquer x e depois eu particularizo para x igual a 2. F' de x é igual a limite, quando ΔX tende a zero, de x mais ΔX ao quadrado menos f de x sobre ΔX. Então, f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX. A única coisa que eu vislumbro aqui é tirar o quadrado. O quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, menos esse x ao quadrado que dá do lado de cá. Esses dois aqui vão sumir. Vou colocar o ΔX em evidência lá em cima. ΔX colocado em evidência vai ficar 2x mais ΔX. Corta esse com esse. Agora eu substituo o ΔX igual a zero, que vai dar 2x. Bom, então, f' no ponto x igual a 2, no ponto x igual a 2, né? Que automaticamente dá y igual a 4, né? É igual a 2 vezes 2. E por coincidência, a inclinação também dá 4. Então, eu sei aqui o valor de m. Se m é 4, eu sei que 4 igual a 4 vezes 2 mais n. N igual a menos 4. Agora eu sei a equação da reta. Y igual a mx mais n. Tá? E faz todo o sentido do mundo, porque quando x igual a zero, esse cara vai passar lá no menos 4 mesmo, aqui embaixo. Pessoal, compreendido até aqui? João, Jennifer, Igor, Ricardo. Certinho? Bom, aqui eu tenho o gráfico de y igual a x ao quadrado, que a gente acabou de ver, né? E com aquela linha tangente, né? E de fato ela tem a inclinação 4. O que quer dizer inclinação 4? Quer dizer que nesse ponto, para cada x que eu vou para a direita, eu vou 4x para cima. O y vale 4x. E a inclinação da parábola é dada por 2x. E é verdade, a inclinação da parábola aqui é negativa, para x menor do que zero é positiva, e para x maior do que zero, para x menor do que zero é negativa, e para x maior do que zero é positiva. É o que eu percebo aqui, ó. Então, esta reta representa as inclinações dessa parábola. Bom, encontre a derivada com relação a x dessa função, também pela definição. É a velha história do x mais ΔX menos f de x sobre ΔX. Você vai fazer todas as contas que você tem que fazer e vai encontrar aqui a solução. Eu não vou fazer dessa aqui, tá? Isso aqui é a mesma coisa de novo. Já caiu numa prova
se a função roxa representa a derivada da função azul. Ou eu dar a função azul e pedir para que fosse gerada a função roxa. Isso não é difícil, porque olhem aqui para a função azul, que é a função original. Ó. Inclinação positiva, inclinação positiva, inclinação zero. Ó, a derivada exatamente aqui, ela é zero. Inclinação negativa e bem negativa. Inclinação zero. Aqui a inclinação já é positiva. E aqui a inclinação já é super positiva. Tanto que ela vem dar aqui em cima. É fácil, então, de verificar que o gráfico roxo é, sim, ele representa as inclinações do gráfico azul. Ou seja, o gráfico roxo é a derivada do gráfico azul. Essa aqui nós já fizemos na aula de hoje. Encontrar a derivada de raiz de x, né? Nós já encontramos, ela deu 1 sobre 2 raiz de x. Fizemos nessa aula, fizemos na aula passada, fizemos pelo menos nessas duas últimas aulas. Tá? Encontre a tangente em x igual a 9, nós encontramos já em vários pontos, não só em x igual a 9. Encontre os limites da inclinação em 0 mais e com x tendendo ao infinito. Opa, essa é nova. Tá? Então, qual que é o limite da derivada quando é 0 mais? Vou escrever até essa aqui. Limite quando x tende a 0 mais, porque quando tende a 0 não existe de 1 sobre 2 raiz de x, porque não existe raiz quando dá 0 menos, não existe raiz de número negativo. Tá? Mas quando x tende a 0 mais, é um zero positivo, e 1 dividido por 0 positivo dá mais infinito. 1 dividido por 0 negativo dá menos infinito. Mas raiz de 0 negativo não é um número real. E aí pede-se também quando x tende a infinito positivo. Então eu quero também o limite quando x tende a mais infinito de 1 sobre 2 raiz de x, né? Bom, quando x tende ao infinito, raiz de infinito é infinito. 1 dividido por infinito positivo é um zero bem redondo. E está resolvido. Nós encontramos os limites da derivada quando x tende a zero e quando x tende a infinito. Bom, aqui eu tenho o gráfico de raiz de x e aqui eu tenho o gráfico da derivada de raiz de x, que, claro, é 1 sobre 2 raiz de x. Quando é 0 mais, a derivada é infinita. Quando tende ao infinito, a derivada é 0. Ela chega no zero aqui, próximo ao 0 mais. Perceba que a derivada começa muito elevada e passando o x, ela vai cada vez mais diminuindo a inclinação. Está aqui, ó. Começa muito elevada e a inclinação vai diminuindo e tendendo a zero. Agora nós temos que entender que algumas funções, apesar delas existirem, pode acontecer da função existir e a derivada não. Por exemplo, se eu tenho essa função aqui, ó, que tem um bico no ponto P, é complicado eu dizer a derivada no ponto P, porque de um ponto de vista a derivada é essa, do outro ponto de vista a derivada é negativa até. E como a derivada é um limite, os limites laterais precisam ser iguais. Se os limites laterais não são iguais, o limite não existe, então a derivada também não existe.
Então, não existe derivada nesse caso aqui. Não existe derivada nesse caso ali. Quando eu tenho uma derivada, como é o caso aqui, ó, apesar de não ter bico, a derivada aqui é infinita, tá? Ela tende a mais infinito. Então, ela também não existe. A gente diz que a derivada não existe. Nesse caso aqui, ela vai para o menos infinito e a gente também diz que a derivada não tem como a derivada existir. Bom, imagine se a gente fosse colocar um exemplo, y igual a módulo de x. Y igual a módulo de x. Será que tem algum ponto em que essa função não exista? A função existe em todos os pontos. E a derivada? A derivada a gente vai ter que pensar um pouquinho. Bom, a derivada, chegando nesse ponto aqui, ó, quando ela tende a zero menos, ela é negativa. E quando ela é a zero mais, ela é positiva. Eu até posso fazer um gráfico da derivada aí, ó. Quando x é negativo, a derivada é menos 1. Porque esse pedacinho é y igual a menos x, a função, né? E esse pedacinho y igual a x. Então, a derivada é menos 1x e mais 1x. Então, a derivada aqui é menos 1 e lá é mais 1. Mas quando chega no zero, tendendo a zero menos é menos 1, tendendo a zero mais é mais 1. Então, a derivada não existe. Não tem como a derivada existir. Nesse caso aqui, é até meio sem vergonha, né? Porque se tende, por um lado, a mais infinito e outro lado mais infinito também, não é que um lado tende a menos infinito e outro mais infinito. Aqui os dois tendem a mais infinito, mas tecnicamente é dito como se a derivada não existisse. Eu, particularmente, até poderia não concordar, mas quem sou eu para não concordar? É dito que quando a derivada é infinita, a derivada não existe. Porque ela tende a mais infinito pelos dois lados. É que não existe, apesar de a gente querer que ela exista. Bom, nos extremos de uma função, né, nada mais óbvio que a gente tenha que calcular, né, como não tem como calcular do lado de cá, a gente calcula quando tende aqui a mais e aqui só quando tende a B menos. Não tem como calcular do lado de lá. Então, nos extremos, né, quem não tem cão caça com gato, tem que pegar só no valor que você consegue. Notações de derivadas, ou é o linha, como nós fizemos até agora, ou é df de x, que é a mesma coisa que dy de x, ou é um dzão com x embaixo. Isso aqui em cálculo 2 e cálculo 4, vocês vão usar mais essa notação. Em cálculo 1, a maior parte do tempo nós vamos usar essa notação. Tem que conhecer todas, né? Não tem como fugir de nenhuma delas. Muito bem, vamos fazer então um intervalinho agora, de uns 10 minutinhos, que nós vamos iniciar na sequência com técnicas de diferenciação. Por enquanto, alguma dúvida? Jennifer, João Pedro, Ricardo? Vocês estão aí? A Jennifer sempre está respondendo. João Pedro e Ricardo, estão aí na escuta?
Então tá. Até daqui 10 minutos. Jennifer. Ah, tá aí, Ricardo. Boa, boa. Valeu. Agora nós vamos às técnicas de derivada, né, de diferenciação. Nós vamos ter que decorar, né? Técnica é decorar algumas regrinhas e aplicar essas regrinhas. A derivada de uma constante é zero, a primeira técnica. Né? É natural que uma função que não varie, que a taxa de variação dela, de y, com relação a x, seja zero. Eu não vou precisar fazer a derivada de 1, de menos 3, de π, da raiz de 2, né? Isso acho que é desnecessário. A regra da potência, essa é extremamente útil. Então, se eu derivo x elevado na n, né, você joga o n lá para frente e depois fica com n menos 1 aqui. Então, a derivada de x elevado ao cubo com relação a x, né, onde y igual a x ao cubo, é igual a 3x ao quadrado. Muito legal. A derivada de uma constante vezes uma função é só jogar a constante para fora, né? E multiplicar pela derivada da função. Tá? Então, se eu sei, né? Por exemplo, eu sei que a derivada de x quadrado, imagine que f de x seja x quadrado, eu já sei que é 2x. Então, eu sei que a derivada de 8 vezes x quadrado é igual a 8 vezes a derivada de x quadrado, que é igual a 8 vezes 2x, que é igual a 16x. Bastante legal. E aqui eu tenho a aplicação, né? 4 vezes x na oitava, também é fácil, joga o 4 para fora. Derivada de x na oitava vai ser 8x na sétima. Pronto, 8 vezes 4, 32, 32x na sétima, que é exatamente o que você tem ali ao lado. Interessante mesmo é essa última aqui, ó. Derivada com relação a x de π sobre x, né? Π sobre x também é π vezes x elevado na menos 1. Π é uma constante, joga para fora, vai ficar π vezes a derivada com relação a x de x na menos 1. Agora passa o menos 1 para fora, né? Π vezes menos 1 vezes x na menos 2. E terminou aqui, menos π vezes x a menos 2. Tá? Ou menos π sobre x ao quadrado, né? Que é o resultado que está aqui, dá exatamente na mesma. Da soma e da subtração é bastante fácil. Se você sabe essa derivada e sabe essa, a derivada da soma é a soma das derivadas, né? Tomar cuidado que a derivada da multiplicação não é multiplicação das derivadas, só vale para soma e para subtração essa maravilha. Tá? Nos limites vale para tudo. Tanto é que se eu pegar aqui, daqui a pouquinho eu vou chegar numa função multiplicação. O exemplo 7 é um exemplo de aplicação e ele pede em que pontos o gráfico dessa função ele tem uma linha tangente horizontal. A linha tangente horizontal é uma linha tangente, né? Como essas aqui, ó. Que elas são tangentes, obviamente, são linhas tangentes, mas que têm inclinação zero porque são horizontais. Então, eu calculo primeiro a derivada e depois igualo a derivada a zero, né? Ele pede em que pontos a derivada é zero, é a mesma coisa. E a derivada daquilo lá é muito fácil, né? É 3x ao quadrado menos 3. Essa é a derivada, né? Tomba esse aqui, diminui 1, né? E esse aqui, a derivada de x, é a mesma coisa, né? Tomba, fica x na zero, que é 1. Pronto.
Tudo isso aqui igual a zero, porque eu quero saber quando que a derivada é igual a zero, e eu vou descobrir que a derivada é igual a zero, fazendo umas continhas ali, em mais ou menos 1. Eu posso até calcular o valor de y da função quando ela tem derivada zero, né? É só fazer assim, ó, y é igual a... É claro que eu vou achar 2y, né? Para x igual a menos 1 e para x igual a mais 1. Aí eu vou colocar mais ou menos 1 ao cubo. Menos 3, que multiplica mais ou menos 1, mais 4. Eu vou achar 2y, né? Então, quando o x for menos 1, é só eu fazer no papel, né? Eu vou achar y igual a 6. E quando o x for igual a mais 1, eu vou achar o y igual a 2. Então, esse é o ponto 1 e 2. E esse aqui é o ponto menos 1 e 6. Né? Só lembrando que y' de menos 1 é igual a zero, porque é essa derivada, e y' de mais 1 também é igual a zero, porque são as derivadas com tangentes horizontais. E agora uma que vai exigir um pouquinho mais de nós. Talvez a gente pare por aqui, né, seja a última da aula de hoje. Encontre a área de um triângulo formado, bom, com 3 pontos eu encontro um triângulo com os eixos coordenados, então são esses dois, y e x, e mais uma terceira reta, né, que é a reta tangente a essa curva aqui, ó. Ela é tangente a essa curva no ponto 5. No ponto 5. Então, eu vou ver em x igual a 5, aqui eu vou ter y igual a 5 vezes 5 na menos 1, menos 1/5 vezes 5. Bom, 5 vezes 5, né? 5 na 1 vezes 5 na menos 1 é 5 na 0. Menos 5 sobre 5. 5 na 0 é 1, menos 1, y igual a 0. Então, o ponto... ele até falou aqui, ó, é 5 e 0. Então, é esse ponto aqui, ó. Tá, então, a reta tangente está aqui. E eu quero saber a área desse triângulo aqui, né, formado entre essa reta tangente e os eixos coordenados. Bom, a área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Ainda bem que a base eu já sei. A base eu já sei é 5. Mas a altura é 2. Não, a gente não sabe ainda que a altura é 2, né? A gente tem o gráfico ali, mas não sabe. Bom, primeiro eu vou encontrar a equação dessa reta, né? A equação dessa reta ali é mx mais n. Eu sei que ela passa pelo ponto 5 e 0. Então, 0 é igual a m vezes 5 mais n. Essa é uma equação para achar m e n, né? A outra é que eu sei que ela é tangente a essa função azul clara. Então, eu vou encontrar a derivada, né? Quanto que vale a derivada dessa função, mas não por limite. Pelo amor de Deus, se fosse fazer isso aí por limite, eu ia enlouquecer. Então, eu vou fazer a derivada de 5x menos 1 menos 1/5 de x. Tudo isso aqui com relação a x. Eu sei que eu posso separar isso em duas derivadas. Vai ficar a derivada de 5x menos 1 com relação a x menos, e não mais, né? Menos, porque por conta desse menos aqui. Menos derivada com relação a x de
1/5 de x. Agora, a constante passa para fora, vai ficar 5 vezes a derivada de x dá menos 1 com relação a x, menos 1/5 da derivada com relação a x de x. Cinco vezes menos 1, que eu vou colocar aqui, vezes x dá menos 2. Menos 1/5 vezes 1. A derivada de x é 1. Acabei de encontrar a derivada, que eu vou colocar lá em cima. Y' de x é igual a menos 5 sobre x quadrado menos 1/5. Não vou tirar mínimo, não vou fazer nada. Vou deixar assim, que eu acho que é mais fácil. Se não for, eu já vou descobrir. Quanto que vale a inclinação dessa função, que eu acabei de achar todas as inclinações, mas eu quero achar no x igual a 5. Bom, y', a inclinação no ponto x igual a 5 é menos 5 sobre x ao quadrado menos 1/5. Y' de 5 é igual a menos, corta esse com esse, daí vai ficar menos 1/5, menos 1/5, menos 2/5. Menos 2/5. Esta inclinação é o valor desse m. Agora eu sei que 0 é igual a menos 2/5, que é o m que eu encontrei aqui, vezes 5, mais n. Corta esse com esse, que bom que está dando para cortar um monte. N igual a 2. Finalmente eu encontro a equação da reta. A equação da reta é y igual a menos 2/5 de x mais 2. Agora eu sei que quando x igual a 0, y igual a 2. E, de fato, esse valor aqui está ok. Vale 2. Então, 2. Qual que é a área desse triângulo? Base vezes altura sobre 2, que vai dar 5. Se você acompanhar pelo slide, aí você vai chegar nesse resultado que eu acabei de circular. Jennifer, Ricardo e João, alguma dúvida disso aqui que eu coloquei agora? Repito esse exercício, como é que tá? Esse é um exercíciozinho que envolveu bastante coisa, envolveu derivada, envolveu área de triângulo, envolveu inclinação, equação de reta. Bom, depois da primeira derivada, né, a gente teria que entender o conceito do que é a segunda derivada, que é a derivada da derivada, e assim por diante. Tá? E a representação é essa daqui. Eu vou explicar por quê. Eu vou fazer uma derivada da derivada aqui. Ó. Isso aqui é derivada de uma função y com relação a x. Agora, se eu for fazer a derivada da derivada, eu vou fazer a derivada, né? Assim como antes eu fiz disso aqui, eu vou fazer de tudo isso aqui com relação a x.
é natural que a forma resumida disso aqui seja derivada segunda com relação a x, né? E o quadrado aparecer aqui fora. Não tem nada a ver com o quadrado, mas parece, né? Porque, ó, d vezes d dá d ao quadrado, e dx vezes dx daria o dx ao quadrado. Por isso que esta é a notação de derivada segunda, e não essa daqui, ou essa daqui. Tá? Nenhuma dessas duas aqui existe. A derivada segunda é dada por esta última notação aqui. Em um polinômio, é natural que eu derive tanto que eu sempre vou chegar no zero. Não é toda função que eu, derivando infinitas vezes, eu chegue no zero. Tem função, né? É só pegar o seno. Seno dá cosseno, cosseno que dá menos seno, que dá menos cosseno, que dá seno, e não termina nunca mais. Tá? Mas um polinômio, quando esses expoentes aqui são inteiros, uma hora ele zera. Isso também é fácil de ver. Se você derivar indefinidamente. Vamos ficando hoje por aqui. Amanhã nós vamos começar com a regra do produto. Eu vou mostrar só o que eu gostaria que vocês fizessem do livro agora, tá? Eu vou abrir o livro para se situar mais ou menos, né, saber que exercícios buscarem. Tá integral, não, é bem para frente. Ainda não começou derivada. Aqui, ó. A derivada, capítulo 2. Tá? É aqui que nós estamos. Certamente o 2.1 nós já passamos. Olha aqui aquela da bolinha, né? Então, 2.1 precisa fazer. Pelo menos os exercícios rápidos. 2.2 também. Até as figuras são muito parecidas, né? Quando não iguais aos do slide. O 2.3 ainda não, até a aula de amanhã. Tá? Então, eu pediria que vocês dessem uma atenção especial aos exercícios de aprendizagem 2.1 e 2.2 até a aula de amanhã. Né? Porque a gente já começa amanhã de manhã com a nossa aula de cálculo, né? O que é muito bom ter essas aulas na sequência. Meus caros, um abração, então. Qualquer dúvida, perguntem aqui no Teams ou lá no WhatsApp, no grupo, é melhor até que seja no grupo. A gente está à disposição o tempo todo, tá? Um abração a vocês aí e sucesso, que vocês seguem aí firme e forte. Tchau, tchau.